Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um vídeo de versões de escrita e hoje para a segunda parte do vídeo sobre Farewell Tale, o encontro do adeus. No vídeo anterior, vocês observaram que nós contamos um pouquinho sobre a origem dessa história. Hoje, na verdade, eu vou contar então como é que foi a composição desse material, que para mim foi uma coisa muito diferente, muito nova, né, para que a gente conseguisse concretizar uma narrativa então que se iniciasse e se findasse num tempo curtíssimo de produção. Né? Daquela época, né, em que eu havia montado, né, os textos do Farewell Tale, eu tinha deixado colocado no computador e nunca mais, né, nunca mais havia encomendado esse material para minha vida. Não tinha nem separado nos meus materiais de textos escritos, né? Eles tinham ficado, eu tinha disponibilizado para o nosso grupo de trabalho pelo Facebook à época. E quando eu troquei de computador, fiz outras, né, alterações, eu não fiz um backup geral, né, desses materiais e ele nem estava comigo, né, quando houve essas modificações. O que aconteceu foi o seguinte, né? Há alguns anos, né, uma ex-aluna minha, a Bruna Mendonça, né, ela me perguntou, né, se eu ainda tinha esse material. Na época eu havia comentado com ela, a gente conversava bastante sobre música e tudo mais, né? E ela leu as letras, né? Tinha achado interessante, né? Como elas se faziam, não sei o que e tal, mas nunca mais tínhamos tocado no assunto. Até que ela me perguntou se eu ainda tinha o material. E aí eu me dei conta. Onde será que está? Né? Pois aí que, né, que eu tive que vasculhar as minhas coisas e percebi que eu não tinha feito backup desse material. Então eu não lembrava assim que eu tinha disponibilizado os materiais no grupo do Face, mas me lembrei, por acaso, que ainda havia aquele grupo que não havia sido desmontado, não havia sido fechado nem nada. E aí estava lá, né? Estava lá o material em PDF, pelo menos, né, daqueles textos que foram feitos à época. A gente começou a conversar novamente sobre esse material, né? Foi uma conversa curta, né? Não levamos muita coisa adiante, mas somando esse fato com a história de que algumas pessoas já estavam me dizendo que eu precisava voltar a escrever narrativa longa, ou uma mais longa pelo menos, né? Porque longa nunca foi assim o meu foco. Mas que contivesse mais uma novela, assim como foi o Fim de Alice anos atrás e tudo mais. Então eu comecei a mudar um pouco a minha perspectiva sobre escrita, né? Eu havia finalizado O Dia de Prova e Outros Contos Adolescentes. Eu havia feito Crônicas do Óbito. Eu estava em processo final de montagem do Não Estou Falando de Amor. E isso tudo me conduziu, na verdade, àquela ideia de que, estou escrevendo muito conto, né? Eu tô praticamente virando um contista o tempo inteiro. Mas eu gostaria, de fato, de continuar compondo outras histórias, outras ideias, né? Ao longo das nossas escritas, né? E aí, então, um certo dia eu estava aqui procurando uns materiais no computador, né? E vi as letras lá. Reli aquelas letras, reli aquele material e pensei, né? Puxa vida, por que não transformar, né, o que era para ser, né, uma banda musical num livro sobre uma banda, quem sabe? Né? Um livro sobre uma banda que se organizasse, né, e que conseguisse compor o seu material e não sei o que e tal. De repente é uma saída interessante. Mas o que eu quero contar com isso, né? O que eu quero trazer de fato para o meu público? Quero trazer para o meu leitor, para que ele reflita e repense a mais, né? Do que meramente ver uma banda nascendo, crescendo e, né, indo para algum lugar. Na época eu me lembrei muito do filme The Wonders, né? Um filme lá dos anos 90, né? Em que a banda ficou super conhecida em função de uma música, né? Como é que era? Do That Thing You Do, alguma coisa assim, não lembro ao certo, né? A gente pode depois procurar aqui para colocar para vocês. Mas esse filme contava, né, o processo todo de ascensão da banda e de declínio, em função, né, das brigas que haviam no grupo, né? Porque os caras começaram a ficar muito famosos, e aí, né, a crista de alguns sobe demais, se eleva, né? E os caras não conseguem mais manter o mesmo diálogo, tudo mais, né? Enfim, esse tipo de história me veio muito à mente, né? E por conta disso, né, eu resolvi que eu tinha que trabalhar com alguma coisa que fosse um pouco mais aprofundada do que meramente essa construção de banda.
Então, pensando na criação das letras da música, que levavam a ideia de que o protagonista da história não, ele teve um trauma, mas como não fica tudo muito claro ao longo da música, porque a proposta nem é essa, né, não era de escancarar o trauma, escancarar a necessidade, o desejo que a pessoa tinha, né, de resolver os seus problemas, eu resolvi então que ia contar isso, que ia contar sob a perspectiva de um dos personagens dessa história, né, o trauma que teve e como transporia isso para as músicas, né, que ele comporia para sua banda. Então eu criei o Lúcio, né? O Lúcio é o protagonista da história e ele é um personagem, na verdade, que ele sofreu, isso já está dito no início da narrativa, né? Ele sofre muito com a morte da sua mãe, quando ele tinha 10 anos de idade, né? E que por conta disso, ele teve uma fuga de casa, uma fuga quando ele ficou sabendo, né, da morte da mãe. Ele estava com seu avô e sua avó no litoral gaúcho. E ele foge de casa quando, sem querer, de certa forma, né, o avô conta, né, que a mãe havia falecido. Então, metade da história, né, porque são duas histórias que estão andando juntas, né? Metade da história, por um lado dela, né, temos essa ilustração sobre o que acontece com o Lúcio ao longo, né, da época em que ele soube da morte da mãe, né? E ao mesmo tempo vão se explicando coisas que justificam os apagões que o Lúcio tem na fase de jovem adulto, né, por volta dos seus 20 e poucos anos, né, um acadêmico, né, que tenta, digamos, né, levar uma vida comum, mas que graças a certos estímulos, a certas preocupações e ideias associadas à morte da mãe, ele tem essas crises, né, essas crises constantemente. E aí então a gente cria a imagem da banda, né? Porque nós temos daí os amigos, né? Que eram uma banda na época do colégio e que por gostarem muito de música acabaram seguindo caminhos diferentes, alguns na própria música e outros fora, em outros elementos relativos à música ou à arte, né? E o Heitor, que é o melhor amigo do Lúcio, né? Ele resolve que não, Lúcio, a gente precisa dar um jeito na tua vida, né? Vamos, quem sabe, retomar nossa banda. Aí o Lúcio fica naquela, mas por que retomar a banda, cara? Que diferença isso vai fazer? E o Heitor vai trazer alguns argumentos que vão fazer o Lúcio repensar isso e, quem sabe, então, reestruturar esta banda, né? E o Heitor, inclusive, pergunta, tu ainda tem as letras da Farewell Tale? Isso vai dar, então, sequência à construção da narrativa que se desenvolve, então, por conta, né, dessas letras de música que foram escritas por mim lá em 2014, mas que para a vida do Lúcio, né, foram feitas anos antes para que ele pudesse então, né, colocar para fora o que o seu psiquiatra solicitava, né, em relação ao falecimento da mãe. Então a Farewell Tale, né, essa banda que vai ser recriada em função destas necessidades que o Lúcio tinha, vai acabar trazendo uma diferença gigante para sua vida, né? E é isso que vocês lerão ao, né, chegarem à obra Farewell Tale, O Encontro do Adeus. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho do que foi explicado aqui, né? Afinal, não contei a história, mas contei alguns elementos aí que justificam, né, a criação do texto e a sua escrita, né? Para quem sabe vocês associarem as coisas à medida que forem lendo a história. Certo, gente? Nos vemos em outros vídeos então. A gente finaliza este por aqui. Um abraço e até a próxima.